Amém. Amado, você pode aí, nós vamos dar início então ao nosso estudo no livro de Efésios. Eu sei que você pegou aí a sua Bíblia e agora está com ela disponível, está com a Bíblia perto de você. Nós vamos estudar hoje o livro de Efésios. Abra aí em Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava na cidade de Éfeso. Então a carta direcionada aos Efésios, aos discípulos que ele tinha ali em Efésios. A gente vai estudar um pouco dessa mensagem. Antes eu quero te mostrar uma coisa maravilhosa, uma oportunidade. Estamos lançando um curso, o curso de valores e virtudes cristãos. É o primeiro módulo desse curso, que foi intitulado Chamado para a Sabedoria e a Moral. É um curso vinculado aí à Universidade Federal do Piauí. Então eu sou o pastor Fábio Rocha aqui do Ministério Efraim em Teresina, mas também sou professor da Universidade Federal do Piauí. E vinculamos esse curso com um curso de extensão da universidade. Então esse curso é institucionalizado na Universidade Federal e esse curso vai ser veiculado pela universidade, a qual ela vai propor, vai poder entregar no final um certificado de que você cursou o curso de valores e virtudes. Então você tem até o dia 19, tá finalizando, é só essa semana de inscrição. Para fazer a inscrição no curso e ter contato com os valores e virtudes cristãos, no módulo 1, chamado para a sabedoria e a moral, basta apontar aí a câmera do seu celular, aponte a câmera do seu celular para essa QR Code que está aí na tela. Essa QR Code que está aí na tela lhe direciona um formulário de intenção, para que você tenha a inscrição elaborada, você possa se inscrever nesse curso e você viabilizar a sua proposta de matrícula nesse curso. É um curso gratuito, você não vai pagar nada, é um curso oferecido na Universidade Federal do Piauí, não vai cobrar nada de você. É um curso gratuito sobre valores e virtudes cristãos, bastando aí apontar a câmera do celular para esse QR Code, você vai ser direcionado. Eu tenho certeza que esse curso vai ser uma bênção para a sua vida, Eu sei que Deus vai fazer muita coisa aí, vai nos mostrar muita coisa sobre virtudes e valores na nossa vida. Precisa dessa moderação, Nós precisamos de uma vida moderada e uma vida cheia de virtudes, cheia de valores. Então você abriu aí a sua Bíblia em Efésios, é o primeiro capítulo de Efésios, Eu vou te mostrar inclusive aqui na tela o trecho que nós iremos estudar nessa manhã, Efésios 1:16. Então foque aí na sua Bíblia, se puder, anote a mensagem, selecione aí os versículos que a gente vai usar como base para que você tenha entendimento pleno. Na minha versão tem assim, versículo 16: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Olha só aí. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que maravilha! Esse é o tema da mensagem, iluminando os olhos do coração. Eu sei que Deus tem muita coisa boa para falar com a gente nessa manhã, mas olha só esse tema, iluminando os olhos do coração. O que será que tem de significado para isso? O que será que tem de significado nessa palavra, nessa mensagem, o que Deus vai querer falar com você? Iluminar os olhos é um termo, é uma expressão que fala sobre enxergar, fala sobre você visualizar, fala sobre você ter uma noção clara daquilo que está vendo, daquilo que está enxergando. Mas esse trecho de Efésios me chamou a atenção porque é o apóstolo Paulo orando pelos seus discípulos, é o apóstolo Paulo
visando os seus discípulos à distância. Olha só, ele não estava tão próximo do discipulado, ele tinha ali uma certa distância, né? Por isso estava enviando uma carta. Ele enviou essa carta aos discípulos daquela cidade, mas enviou a carta com uma ideia, e mostrando para os discípulos, transparecendo para os discípulos que ele orava por eles, ele dava graças a Deus por eles. Em todas as orações ele citava o nome daqueles discípulos, né? Os discípulos daquela cidade, os discípulos da cidade de Éfeso. Ele falava com o Deus, ele orava a Deus e mencionava o nome dos discípulos, e mencionava o nome dos discípulos para que todos soubessem que eles eram citados. Quando Paulo falava com Deus, ele falava com Deus, mostrando os discípulos, né? Apoiando os discípulos, dizendo que estava mencionando o nome dos discípulos diante de Deus, diante do altar. Por que isso é importante para a gente visualizar hoje, gente? É importante porque o discipulador, o pastor, né? O sacerdote orava a Deus dizendo: olha os meus discípulos, os discípulos que estão ali longe, não têm essa oportunidade de estar aqui perto de mim, aqui presente, mas olha por eles para que eles enxerguem, para que os seus olhos fiquem iluminados, né? Que os olhos, ele até poetizou, os olhos do coração, eles consigam perceber, eles consigam enxergar, eles vejam as coisas que já estão disponíveis para ele. O que me chama a atenção também é que essa oração era muito bem direcionada. Ele falava que era para conceder um espírito de sabedoria, para que eles fossem revelados e ali os olhos passassem a enxergar o chamamento, a chamada, a convocação que é dada, que é feita a todos aqueles que têm por herança o que Jesus chamou, o seu chamado. Isso é muito forte, né? Alguém orar abençoando a sua vida para que você não fique cego espiritualmente, mas perceba espiritualmente a grandeza do chamado de Deus na sua vida. E ele fala para aqueles que creem. Então ele estava mandando uma mensagem para as pessoas que já tinham fé consolidada, estava mandando mensagem para as pessoas que já tinham decidido entregar a sua vida ao Senhor, viviam pelo Senhor, exerciam a sua fé, já eram discípulos. Ele mandou essa carta dizendo: estou orando por vocês para que vocês não sejam cegos, para que vocês enxerguem, para que vocês vejam, iluminados sejam os olhos de vocês, porque luz é o que nós enxergamos. O que é que nós enxergamos? Enxergamos luz, né? A física sabe disso, a ciência sabe disso, né? O fotógrafo sabe disso, né? Todo fotógrafo sabe que o segredo da boa foto é a luz, né? Se tem boa foto, então é porque a luz foi propícia. Uma luz péssima é uma foto péssima, mas uma luz bem elaborada, uma luz bem projetada, a foto fica muito linda. Essa dinâmica das câmeras hoje, né? Câmera de celular, tentando dar uma abertura maior para que se capture mais luz, né? A boa foto é aquela que captura mais luz, porque nós enxergamos através da luz, né? A luz que faz com que enxergamos. Você entra num quarto completamente escuro, um quarto sem luz, não enxerga nada, né? Não enxerga nada porque não tem luz lá. A emissão da luz, o objeto que emite mais luz é o objeto que é mais visto. Tem um telescópio chamado Hubble, famoso, né? Você já deve ter visto muita notícia, ouvido muita coisa sobre esse famoso telescópio. O telescópio Hubble está no espaço e ele faz ali as suas visualizações do universo, né? Procurando visualizar coisas, bate fotos aí, os cientistas avançam nas suas crenças, nas suas teorias sobre o universo, né? A astronomia usa muito dessas fotos do Hubble para confirmar os seus pensamentos. Então ele viu já a luz, né, mais distante que ele já captou, ou seja, a foto mais distante que o Hubble já captou é da estrela chamada Ícaros, né? Então Ícaros está aí muito longe da Terra e mesmo assim ele captou a luz, segundo o cálculo dos cientistas, segundo aquilo que eles querem provar. A luz é o segredo da gente enxergar as coisas. Paulo estava orando: eu quero que vocês enxerguem coisas espirituais. Então a minha oração é que os olhos de vocês sejam iluminados, é que os olhos de vocês enxerguem as coisas.
Eu quero terminar essa ministração orando pela sua vida, para que você não seja cego, mas enxergue as coisas. Que venha luz sobre os seus olhos e você possa enxergar coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus. Esse é o meu ânimo hoje, orar por você nesse sentido. Tem gente que, ao entrar em um lugar escuro, lembra-se de um medo. Porque medo do escuro, qual é a criança que nunca relatou ter medo do escuro? Porque medo do escuro é estudado, né? Tem uma doença, inclusive, com o cadastro no CID-10, que é o terror noturno. Sim, tem até esse nome mesmo, procurei, você vai ver. É um distúrbio do sono, a pessoa que se aterroriza na noite. O que é que você tem medo? Você tem medo do que você não conhece, você tem medo daquilo que você não sabe, você tem medo do que você não vê. Então o terror noturno é ali onde as luzes se apagam, onde você não vê nada, e se você não está adaptado a essa situação, você vai ter medo. Isso acontece, né? Crianças tem terror, né, noturno. Eu durmo com uma venda nos olhos, porque eu quero dormir, eu quero descansar. Então não quero luz nos olhos na hora de dormir, que é a hora de descanso, né? Uma das minhas filhas também bota a venda para dormir, então ela já não tem esse terror noturno, bota a venda para dormir. Mas criança que tem medo do escuro, criança que tem medo noturno, pode ser por trauma ou pode ser um diagnóstico aí. Os psicólogos depois podem falar melhor sobre isso, né? Os psiquiatras também, quem tem esse tratamento de distúrbio. Mas um pouquinho de luz e a criança já não sente mais medo. Se seu filho tem medo de dormir no escuro, abre um pouquinho da fresta, né, da janela, para que entre um pouquinho de luz, e ali você vai ver, a calmaria já vem, porque mesmo na pouca penumbra que se tem, já se vê alguma coisa, então o receio já vai embora. Os primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João já diz que a luz resplandece nas trevas, e essa é uma palavra de verdade no físico, mas verdade também no espiritual. A luz vem e resplandece nas trevas se dissipam quando a luz chega. Então vai embora todo o medo, porque a luz chegou e resplandece. Que palavra maravilhosa! Nós vivemos em um reino de luz, né? Uma definição sobre a sua vida é o que Pedro escreveu na sua primeira carta, 2:9. Ele diz que tem uma definição sobre você, nação eleita, povo escolhido, olha, nação santa, né? Povo escolhido. Ele fala ali uma comparação com esse povo chamado. Diz: você foi chamado quando ele te tirou das trevas e te colocou na maravilhosa luz. E te deu uma tarefa para você proclamar as verdades desse reino. Paulo orava dizendo que os olhos deles se iluminem e enxerguem que eles foram chamados para proclamar as verdades desse reino que tira as pessoas da treva e coloca na luz, na maravilhosa luz. Paulo estava orando para que você fosse entendido desse chamado, que você enxergasse, que viesse luz para a sua vida, para você enxergar que você tem que proclamar a saída das trevas para a luz. Então que venha a luz sobre os teus olhos. Essa é uma palavra encorajadora, essa é uma palavra que traz para você um entendimento sobre o que é resplandecer na luz. A melhor luz para você depender é essa aqui que eu quero te mostrar. João 8, versículo 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele se identificou. Eu sou a luz do mundo. Por isso que está aí em negrito, para você não perder. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Então ele está se identificando. E ele teve que consolidar essa identidade dele. Ele consolidou a identidade dele um capítulo depois no relato de João. No capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Era uma confirmação. Ele estava confirmando
Porque ali era um teste de fé de Jesus. Não que ele tivesse que ser testado na fé dele, mas aqueles que o rodeavam tinham que ter certeza da fé que tinham. Ele acabou falando: eu sou a luz do mundo. Na próxima situação que João descreve, é um cego de nascença. E ali criou-se uma conturbação, uma discussão acerca daquele momento. Um cego de nascença poderia ser curado. Eu quero que você se lembre desse trecho bíblico, dessa narração bíblica. Esse cego de nascença e a discussão em torno disso. Quem pecou para que ele nascesse cego? Que ele nascesse sem luz nos olhos? Que ele nascesse sem que pudesse visualizar nada? Quem pecou? Ele ou seus antepassados? Os seus pais que pecaram? Quem pecou? E Jesus foi ensinar. Ele nasceu cego. E a expressão que ele usou foi: para que se manifestasse nele a glória de Deus. Manifestar é a palavra utilizada para que se visualizasse nele a glória de Deus. Que viesse luz sobre ele pela glória de Deus. E agora você está começando a entender a passagem. É por isso que ele começa dizendo: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz. E essa luz vai fazer brilhar nele a glória de Deus. Era sábado. E ele fez um tipo de cura discutido até hoje. Muita gente faz esses estudos, né? Até hoje faz esses estudos sobre esse momento de cura. Por que Jesus curou daquele jeito, né? Ele cuspiu no chão e fez lama, fez barro, fez lodo. Com aquela areia que tinha ali no chão, aquele pequeno barro, ele umedeceu o barro com saliva e misturou. Importante esse misturou. Porque muita gente diz: isso é um curandeirismo, né? Jesus tinha uma saliva tão santa, né, que com a saliva dele ele curou. Mas era um ensino importante para quem entende ali a cultura, né? Já fui algumas vezes a Israel, a gente acaba entendendo um pouco da cultura deles e entendendo também por que algumas coisas na Bíblia são escritas dessa forma. Era sábado. A forma com que os sacerdotes ensinavam ao povo sobre o descanso no sábado era por vezes aprisionador. Uma das diretivas que os sacerdotes da época, que alguns mais ortodoxos hoje até usam, no sábado, você não pode misturar nada. Não pode misturar nada. Você não pode cozinhar, não pode fazer uma mistura, mexer a comida. Você não pode. Conhecedor de tudo isso, o que Jesus fez num sábado, né? Comprovando mais uma vez que Ele é o Senhor do sábado, né? Jesus, o Senhor do sábado, comprovando mais uma vez que Ele é o Senhor do sábado, o que Ele fez? Fez uma mistura. Uma ordem dele já seria cura. Você tem outros exemplos, Jesus apenas dando uma ordem, como a do centurião. O centurião reconhecendo: o Senhor tem tanta autoridade que uma palavra tua, e eu sei que o meu servo será curado. Porque todo mundo já sabia, uma palavra de Jesus e a cura era estabelecida. Mas por que ele apenas não falou? Ele disse: era sábado. Ele untou os olhos daquele cego de nascença com uma mistura que ele fez em pleno sábado. Parece um detalhe que passa despercebido, mas como algumas pessoas perguntam: por que essa saliva curou? Ele usou essa metodologia para demonstrar mais uma vez que Jesus era o Senhor do sábado. Ele fazia muito isso, né? Muitas das ministrações de Jesus ele falava: eu sou o Senhor do sábado. Mais uma vez ele estava deixando claro: eu sou o Senhor do sábado. Fez a mistura e, como se não bastasse, curou. Curou. É muito forte todo o desígnio de Jesus nesse sentido, porque tem ali uma mistura, ele afrontando, entre aspas, né, o conceito errado do que era o descanso no sábado, e ministrando ali a cura sobre aquele cego de nascença, né, e derrubando preconceitos, né? Se ele é cego, então por que ele não foi, ele está pagando um pecado hereditário dos seus pais, ou o pecado é dele mesmo?
Vocês vão enxergar, foi a resposta de Jesus. Serão iluminados os olhos de vocês e os olhos dele também. Quando iluminar os olhos dele, os olhos de vocês também serão iluminados. Olha como essa palavra hoje é uma palavra para você. É uma palavra para você. Quando os seus olhos forem iluminados, os olhos de outras pessoas também serão. Eu vou iluminar os olhos dele. Vai se manifestar a glória de Deus. E vocês vão enxergar quem é o Senhor do sábado, quem é o Senhor que cura, quem é o Senhor que faz os olhos serem iluminados. Quando os teus olhos forem iluminados para você fazer alguma coisa dentro do reino, outras pessoas também terão essa visão, também terão os olhos iluminados. A luz vai resplandecer nas trevas e todos serão chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Ah, como eu queria estar na igreja e você dissesse amém, né? Todo mundo ouvisse o amém, né? Mas vai acabar esse tempo, a gente vai se reencontrar de novo presencialmente e vai poder ter essa interação. É a hora onde você diz, meu Deus, que palavra maravilhosa é para a minha vida, Deus está falando comigo diante desse altar. Amém! Você pode dizer amém aí na sua casa, você que está ouvindo essa palavra ao vivo, ou você que está ouvindo depois da gravação que vai ficar no canal, no YouTube. Você pode dizer amém, interagir aí espiritualmente, porque eu sei que Deus pode estar falando muito com você, iluminando os teus olhos e você sendo usado para que a luz resplandeça nas trevas e outras pessoas também sejam iluminadas. É uma palavra diretiva de Jesus aqui. Ele fez essa saliva para trazer uma direção. E dizendo, já que tudo isso e esse barro está nos seus olhos, tem que lavar. Vai lavar os seus olhos. E só tem um lugar que eu posso indicar para você lavar os olhos hoje. Tem que ser em um tanque chamado tanque de Siloé. Vai te lavar no tanque de Siloé. Tinha que ser Siloé. Por que tinha que ser Siloé, pastor? Versículo 7 do capítulo 9 de João. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Em muitas Bíblias tem esse trecho entre parênteses, né? Uma melhor explicação, digamos assim. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Já voltou com os olhos iluminados, já voltou com os olhos recebendo, percebendo a luz, já voltou enxergando, voltou com os olhos iluminados. Tinha de ser no tanque de Siloé. Vai no tanque de Siloé. E ele já voltou com os olhos iluminados. Por que Siloé, pastor? Vai no tanque de Siloé, porque Siloé era um confronto, Siloé era um julgamento. O começo da história ali era, quem pecou mais? Os pais desse cego, por isso até hoje ele paga, por isso não podemos enxergar? Ou ele está pagando porque ele mesmo é quem cometeu os pecados? Quem é mais culpado? Quem é mais culpado por essa cegueira, por essa condição, né, que ninguém gosta, ninguém queria? Estava ali uma condição de desprezo por esse cego, era cego de nascença, ninguém curava cego de nascença. Então me diz qual é o problema? Foi uma tentativa de pressionar Jesus para que ele desse uma resposta. Que Deus é esse? Onde está o teu Deus quando alguém tem que pagar por uma dívida de alguém? Que Deus é esse? Que esse rapaz nasce nessa condição? Que Deus é esse? É esse o teu Deus? Nesse confronto ele diz, é para que os olhos de vocês sejam iluminados. Então vá para um lugar que é ícone, um lugar que ficou famoso em todo canto ali. Vá para o tanque de Siloé, porque Lucas 13, Lucas no começo do capítulo 13, todo mundo vai saber ali uma discussão de culpa. Quem é mais culpado? Quem é mais justo? Porque tinha gente, homem de Deus, gente de fé, gente que acreditava mesmo em Deus, mas estava sendo perseguido, morto em perseguição. Morte horrível.
E estava se chegando ali, está tendo perseguição contra os crentes. Está tendo perseguição contra quem crê. Está tendo perseguição contra as pessoas que são do altar. Está tendo perseguição contra as pessoas que falam, publicam a sua fé. E perguntaram para Jesus como é que pode um negócio desse. A gente se envolve com o reino, a gente está junto do reino, mas uma perseguição como essa? Como pode isso? E Jesus falou uma citação de uma notícia que havia sido publicada no jornal da época. É uma notícia que todo mundo ficou sabendo. Na torre de Siloé, provavelmente, geograficamente, o mesmo lugar onde tinha o tanque. Na torre de Siloé, na queda da torre de Siloé, 18 homens morreram. Há de se entender que o tanque de Siloé era um tanque onde se lavavam ritualmente para se participar dos cultos. Então era uma portaria, era uma entrada, né, do ambiente santo, dos santuários, das sinagogas. Tem um tanque para se lavar e estar purificado. É assim que é o mecanismo, né, do judaísmo. Então eles estavam ali no tanque fazendo o quê? Se purificando. Eram homens que gostavam de ir para o altar, faziam os ritos de santidade para entrar diante do altar. Eram homens que buscavam a Deus, eram homens de fé. Na queda da torre, morreram. E Jesus lança, eles são culpados. As coisas no mundo acontecem. Não é porque você é mais santo ou menos santo. Eles são mais culpados. A torre caiu, matou, todo mundo ficou sabendo. Eles são mais culpados. Lucas 13, versículo 4. Aqueles que caíram, que morreram depois da queda da torre de Siloé. Era uma discussão de quem tinha mais pecado. Uma discussão de quem era mais perseguido. Cuidado com essa teologia. Cuidado com essa teologia. Quem é mais próspero tem mais fé. Quem é mais perseguido tem menos fé. Quem tem menos condições é uma pessoa sem fé. Quem tem mais condições é uma pessoa que está próxima de Deus. Cuidado com essa teologia. Jesus estava ensinando. Essa luz do mundo aqui é muita treva. Vocês ficam discutindo quem tem mais culpa. É aqueles que estavam na porta da igreja e a torre caiu. Eles são mais culpados. Ele traz um ensino, ele ensina. Os olhos de vocês têm que se abrir mais para o que é espiritual. Grandes homens de Deus morreram em condições horríveis. Me diga você sabe em que condição Jesus, o Cristo, padeceu? Em que condição? E você tem coragem de dizer, Jesus não era tão santo, por isso morreu crucificado em uma cruz? É assim que você teria condição de dizer? Era esse ensino que ele estava trazendo. Profetas foram mortos a fio de espada. E aqueles que padeceram na queda da torre de Siloé, tem mais culpa que eles? Nesse evento ele pegou o cego e disse, meu filho, vai te lavar lá em Siloé, onde aconteceu a tragédia que os jornais tanto falam. Porque a discussão aqui é sobre se você tem mais culpa que os seus pais, se a sua condição atual é por causa da culpa do pecado de alguém, ou é porque você é todo nascido em pecado, assim os sacerdotes o receberam. Você vai ler aí João 9, leia depois João 9 completamente, você vai ver o desenrolar da história. Os sacerdotes olham para ele, curado, num sábado. Quem te curou? Quem fez isso? Misturou até barro. Que absurdo, está infringindo as leis do templo. A nossa legalidade religiosa que nós mesmos instituímos está infringindo. Quem é esse infrator? E ele fala, olha, parece que vocês estão falando tanto dele, querem ser discípulos dele também. Eles dão um pulo. Você todo nascido em pecado, porque ele era cego de nascença. Então já tinha um emblema sobre ele, já tinha uma cola, né, um papel colado na vida dele. Nasceu cego, nasceu todo sujo de pecado, é por isso que nasceu cego, é por isso que nasceu nessa condição. E Jesus ensinando, vai lá em Siloé, onde tem uma disputa se quem está lá
têm culpa de pecado. Aqueles 18 que morreram por causa do pecado deles. Por isso morreram de uma tragédia. É assim que vocês acreditam? E Jesus mandou: pois vai lá em Siloé. Já que a discussão aqui é se você é mais pecador que os outros, já que a condição que você tem é uma paga pelo seu pecado, então vai lá no tanque de Siloé, se lava. Ele foi, se lavou e voltou com os olhos iluminados. Ah, como eu queria você dizendo amém aqui perto de mim. Amém. Voltou com os olhos iluminados. Vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado. No domingo passado eu falei sobre mensageiro. Eu disse que hoje ia tocar de novo em mensageiro. Se não assistiu a ministração do domingo passado, procure aí no nosso canal no YouTube. E você vai ver lá sobre mensageiro. E aqui chegou de novo o enviado, o mensageiro. Vai lá no tanque do enviado. Vai lá no tanque do mensageiro, porque essa palavra aí é apostoléu. No original grego, aquele que é enviado. É daí onde se origina também a palavra que nós usamos tanto na Bíblia, apóstolo. É aquele que é enviado para uma missão de Deus, o apóstolo. Então vai lá no tanque do enviado. Ele estava se identificando: eu sou a luz, enviada para o mundo. Vai lá em Siloé e nós vamos perdoar os pecados. O problema é pecado? A discussão aí é uma discussão de pecado? Quem tem mais culpa, quem pecou mais, vai lá no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Vai se lavar e os teus olhos serão iluminados. Eu sei que essa palavra está falando com você, tenho certeza, porque falou muito comigo. O que é que o enviado faz? O que é que o mensageiro faz? Ele toma para si a responsabilidade de falar da luz. Iluminados sejam os teus olhos. Vai lá no tanque do enviado, porque essa é a minha identidade. Enquanto eu estou no mundo, a luz prevalece sobre a treva. Chamados para proclamar as verdades daquele que te tirou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. O enviado. Paulo orando pelos discípulos: eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para vocês proclamarem as verdades. É o seu chamamento, para vocês fazerem a que foram chamados. Proclamarem as verdades daquele que te tirou das trevas e te colocou em maravilhosa luz. Quando o cego voltou, ele tinha saído das trevas e agora ele via luz. Ele nasceu sem enxergar nada. Ele nasceu sem luz nenhuma nos olhos. Quando ele voltou do enviado, ele voltou com os olhos iluminados. De quem é a culpa agora? Deu vontade de perguntar: onde está o teu Deus agora? Bem, ele iluminou os meus olhos, eu agora vejo. Ele fala isso para os sacerdotes na sequência. Quem era ele, eu ainda não sei. Só sei que eu era cego e agora os meus olhos têm luz. Foi um enviado que fez isso. Ah, meu Deus. Jesus depois encontrou ele lá. Já no versículo 37 do capítulo 9 de João, ele encontrou ele no templo. Porque esse cego queria muito servir a Deus. Ele ia para o templo. Jesus encontrou ele lá e perguntou: e aí? Como é que tá? Tá vendo? Sabe quem te fez isso? Você conhece? Ele, como? Eu não sei quem é ainda. Ele disse: você já tem visto. Sou eu. Essa identificação de Jesus é muito forte. Sou eu quem falo com você agora. Você pode ver. Sou eu. Eu sou o enviado. Que revelação é quando Jesus vem e se mostra como um mensageiro para nós e nos entrega um chamado, iluminando os nossos olhos. Você já imaginou esse homem? Toda vez que ele contasse essa história, foi um homem que evangelizou os sacerdotes,
Porque enquanto os sacerdotes o confrontavam, arguindo, cadê esse homem que tentou infringir as nossas regras do templo? Ele dizia, ele confirmava, eu era cego, mas agora vejo, meus olhos estão iluminados. Todo mundo sabia, eu era cego de inocência. Vocês diziam que eu era nascido em pecado. Vocês diziam que eu tinha um problema sério em pagando o pecado dos outros. É por isso que a minha condição era essa. Eu era um pecador terrível. Agora eu tenho luz nos meus olhos. É a única coisa que eu sei. Cadê esse homem? Ele chegou no templo e se revelou, eu sou o enviado. O apóstolo, o enviado para tirar a confusão sobre quem está com culpa ou não. Forte, muito forte isso. 2 Coríntios 8, 23. Porque é importante ser mensageiro com os olhos iluminados. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, faz uma recomendação sobre os discípulos que o ajudavam no ministério. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. O enviado. Existem pessoas com os olhos iluminados, enviados das igrejas, enviados da glória de Cristo. São pessoas como esse cego. Por que ele está assim? Para que fosse enviado sobre ele a glória de Deus, manifestado nele a glória de Deus, para que todo mundo visse nele a glória de Deus. Assim Jesus começou a ministração. Mensageiros da glória de Deus. A oração de Paulo era que Deus abençoasse o seu discipulado, para que eles tivessem os olhos iluminados e enxergassem o seu chamamento, e enxergassem que eles agora eram mensageiros enviados para a glória de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem orando por você assim, orando pela sua vida, para que os seus olhos se iluminem e você entenda, você é mensageiro da glória de Deus. Você é mensageiro da glória de Deus. Eu tenho mais um versículo para te mostrar, olha na tela. Jesus se identificou ao cego, eu sou a luz do mundo. Mas olha só como ele te chama em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. A luz ilumina os olhos. A luz ilumina os olhos. E quem é que vai iluminar os olhos de quem está nas trevas? Jesus tem identidade. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas hoje, vós sois a luz do mundo. Quem vai iluminar os olhos dos discípulos. Vós sois a luz do mundo. Tem algum cego precisando de luz nos seus olhos? Vós sois a luz do mundo. Tem gente que não entende o que é culpado, quem não é culpado. Vós sois a luz do mundo. Só dá para enxergar se for com luz. Quem quer enxergar um pouco do reino de Deus? Vós sois a luz do mundo. Quem não está enxergando nada, não está entendendo nada do reino de Deus, quem é culpado, quem não é, quem é que está sofrendo, quem não está, de quem é a culpa de todas as coisas do mundo, não estou enxergando nada, não estou sabendo a resposta. Vós sois a luz do mundo, aqueles chamados para proclamar as verdades daquele que te tirou das trevas e te colocou na sua maravilhosa luz. Você tem luz? Então você é a luz do mundo. A minha oração, eu vou me unir à oração de Paulo hoje. Para você que está ouvindo aqui ao vivo, ou você que está vendo esse vídeo depois, a minha oração é para que Deus ilumine os teus olhos, a ponto de você perceber que você é a luz do mundo, que você é responsável por proclamar as verdades do reino. É você quem tem que fazer alguma coisa, é você que tem que fazer alguma coisa. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Eu quero orar por você, para que Deus ilumine os teus olhos e você perceba que você tem tudo que precisa.
Você tem tudo o que precisa para levar essa verdadeira luz, onde tem trevas, onde as pessoas não entendem nada. Você tem a verdadeira luz com você. Pai, no nome de Jesus, eu me uno agora ao apóstolo Paulo, na mesma oração, para que esses discípulos que agora nos escutam à distância, por esse meio digital, através da Efraim Live, seja ela mesmo gravada, mas que todos que escutem essa palavra, entendam essa palavra, tenham os seus olhos iluminados. Tenham seus olhos iluminados. Iluminados para que enxerguem o seu chamamento, as virtudes do seu chamamento, e que o Senhor possa abençoar a vida deles em nome de Jesus, de uma forma tal que eles não se percam no seu chamado, mas entendam que são chamados para manifestar a glória de Deus. Que eles entendam sobre as questões que tanto se levantam, quando alguém os pressionam a dar uma resposta. Onde está o teu Deus diante das catástrofes? Onde está o teu Deus diante dessas doenças? Onde está o teu Deus diante dessas coisas horríveis que acontecem com as pessoas? Cadê o teu Deus? Que eles tenham os olhos iluminados para dizer: está em Siloé. Ele é o enviado. Ele é aquele que tira da condição de trevas, ilumina os olhos para que tenham luz. E quem é você para dizer isso? Eu sou aquele que teve os olhos iluminados. E agora eu posso falar das verdades daquele que me tirou das trevas e me deixou na luz. Lava-te no tanque de Siloé também, e você vai enxergar também, vai ter luz também nos seus olhos. A minha oração é que Deus ilumine os teus olhos, e você possa enxergar a maravilhosa luz, enxergar o chamado na sua vida. Você foi chamado para levar luz. Fale da luz, fale da luz, porque vai ter gente sendo resgatada das trevas, se lavando em Siloé e recebendo uma luz nova nos olhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Eu sei que Deus te abençoou muito. Eu sei que Deus abençoou muito a sua vida. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. Antes de finalizar com alguns avisos, eu quero te mostrar também novamente esse curso de valores e virtudes no módulo 1, chamado para a sabedoria e a moral. É um curso gratuito que você pode fazer online. Ele é completamente online. É gratuito e vai emitir um certificado pela Universidade Federal do Piauí. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e propor a sua matrícula nesse curso. Só tem essa semana as últimas vagas, tá? Nós iniciamos com quantidade de vagas e 6 vezes, a quantidade de vagas foi o número de interessados na primeira semana. Então nós aumentamos a quantidade de vagas do curso e agora temos as últimas vagas só, tá? Só essa semana para você fazer a sua matrícula nesse curso. É a última semana. Chamado para a sabedoria e a moral é o módulo 1 do nosso curso de valores e virtudes. Ok. Eu também quero te convidar a fazer uma doação ou a ofertar nesse ministério. Se esse ministério tem abençoado a sua vida, eu tenho certeza que sim. Todos os nossos esforços para abençoar a sua vida, os nossos esforços para levar uma palavra de luz até a sua casa, até a sua família, dependem dessa estrutura de internet, estrutura de equipamentos, também a nossa estrutura física, não nos desfazemos dela, ela ainda está ali esperando ao tempo de retorno. Quando os governantes autorizarem o retorno, retornaremos aos nossos serviços espirituais ali no presencial. Então estaremos ali fazendo serviços espirituais no presencial também. Então toda essa estrutura é necessária e essa estrutura precisa sim da sua contribuição. Então considere contribuir com o nosso ministério. É um ministério que vive somente das ofertas, somente das doações. Você que é discípulo do Ministério Efraim, você que se sente parte do Ministério Efraim e quiser ofertar, quiser entregar o seu dízimo e as suas primícias, também pode usar esse mecanismo. Esse outro QR Code aí que está aparecendo na tela agora, esse é o QR Code para as ofertas, para as doações.
para as contribuições com o Ministério Efraim. Então, nesse QR Code aí, é o QR Code que você pode contribuir conosco. Também temos algumas ações junto à recuperação de pessoas em condições de entorpecentes, né, junto ao CT Nos Braços do Pai. Também uma missionária, a missionária Camila, também é sustentada com essas contribuições. E temos outras novidades que vamos te mostrar no decorrer desse mês, as contribuições do Ministério Efraim, que você também ajuda. É você quem ajuda a prosseguirmos nesse ministério, nessas contribuições. Desculpa. Então você pode apontar aí a câmera do seu celular ou entrar pelo link, tá? picpay.me/Efraim Apostólico. Você vai ser direcionado aí pelo app do PicPay e pode contribuir, pode fazer a sua doação ao Ministério Efraim. Também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos aí presentes no YouTube, claro, estamos presentes também no Instagram, Facebook, no Twitter, sempre com esse nome, Efraim Apostólico. Então, Efraim Apostólico é aí a nossa diretiva, sempre vai nos encontrar nas redes sociais dessa forma, e nos seguindo, você não perde nenhuma das programações do Ministério Efraim, sempre está atento. Estaremos aqui na quarta-feira às 19 horas com a pastora Aratuza, temos mais uma Efraim Live na quarta-feira às 19 horas, tá? Então, quarta-feira às 19 horas nos encontramos em mais um Efraim Live, sempre nas quartas-feiras às 19 e aos domingos às 10h30 da manhã, tá? Domingo, 10h30 da manhã e nas quartas-feiras, 19 horas, né? É à noite, nossa Efraim Live às quartas com a pastora Aratuza. Também temos a nossa célula, tá? A nossa célula ocorre sempre aos sábados, às 16 horas. Para ter acesso às nossas células, é esse outro QR Code que tem aí. QR Code de contato, você entra em contato conosco e é direcionado na célula online. Todas as programações nesse período que os governantes estão nos colocando em isolamento, todas as nossas programações são online, tá? São online. Até que seja liberado nossos serviços presencialmente, para todos esses serviços espirituais de forma online, tá? Então contamos aí com a sua presença na próxima Efraim Live e também nas redes sociais, você pode aí seguir, conversarmos e termos mais proximidade. Então que o Senhor continue abençoando um domingo família, seja um domingo abençoado, um domingo de alegria, seja um domingo de virtudes do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desça o rosto sobre ti, que o Senhor levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? E a glória a Deus. O Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Nos encontramos então na nossa Efraim Live na quarta-feira às 19 horas com a pastora Aratuza. Deus abençoe. Shalom, shalom.